O tema do vídeo de hoje é um dos mais discutidos pelos investidores. Será que a bolsa ou a ação XPTO está cara? Será que vale a pena investir nesse momento ou é melhor esperar uma queda? Então fiz um estudo aqui e vou mostrar para vocês que sim, o preço importa, mas não é só isso. Tem uma série de outras questões para você ficar atento. Então já deixa o like no vídeo. Então vamos pegar de exemplo a Taesa. Eu sei que vocês sabem que mesmo quem comprou a Taesa no topo lá no passado, aqui 2012, seja qual for o ano aqui, teve uma performance muito boa, porque a empresa, ao final das contas, ela performou muito bem ao longo dos anos. Isso aqui foi a pessoa que teve uma visão de longo prazo, mas não é bem isso que eu quero mostrar apenas, e sim a pessoa que foi comprando os topos, ela pegou apenas nos topos históricos, e a pessoa que foi comprando nos fundos históricos. Então será que faz tanta diferença assim? A gente observar que a empresa, a Taesa, ela teve umas volatilidades grandes, de 30 e poucos por cento, 37%, e essas volatilidades aqui proporcionaram topos de fundos interessantes, porque esse período aqui de 2012 até quase 2019 aqui, né, foi muito volátil a empresa. Depois ela começou a desandar, aliás, a andar com os projetos sendo entregues e tudo mais, mas esse período aqui foi bastante difícil. Então nós vamos simular 3 cenários. O primeiro, onde o cara foi comprando os topos, a cada 2 anos eu ia ali e pegava o topo de 2 anos e fazia a pessoa comprar 4 vezes, 4 compras ela fez. E no outro cenário dos fundos, a pessoa comprava sempre aí nos fundos a cada 2 anos também, o fundo máximo possível. E tem um terceiro cenário, que é simplesmente a pessoa que apostou no tempo e na regularidade, ela logo de cara ali a cada 6 meses foi comprando o mesmo valor, independente se é topo ou se é fundo. Mas antes mesmo da gente partir para a simulação, eu me lembro de um comentário aqui de um inscrito há pouco tempo dizendo que estava vendendo a Transmissão Paulista porque ele não aguentava a empresa elétrica com tanta volatilidade, não fazia sentido, ele ia partir para a Taesa. E aí você olha esse gráfico aqui e você percebe que não tem o menor sentido. Empresas têm ciclos. A Taesa, ela ficou de 2012 aqui até 2019 nessa desgraceira aqui. Se você pegar um pouco mais para trás também, é que aqui nós estamos vendo TAE 11, né, que aí começou em 2012. Então olha só o tempo grande de uma lateralização que ninguém queria saber da Taesa. Então faz sentido você largar uma empresa só porque a cotação não está subindo? Não faz sentido. Só porque ela está sendo volátil ali, o que importa é você ver os projetos que a empresa tem no longo prazo. Quem viu os projetos aqui da Taesa percebeu que ela tinha bastante valorização para ser entregue, bastante projeto para ser entregue e bastante valorização com dividendos e tudo mais para ser entregues no futuro. Então vim aqui no Investidor 10 e coloquei a simulação de comprar a Taesa nos topos a cada 2 anos, os topos máximos possíveis, e a diferença é bastante grande. Observe os preços aqui com comprar nos fundos, né? Os preços aqui, ó, de 15 e pouco, a pessoa compra aqui com preços muito diferentes. Vou deixar lado a lado, olha só. A diferença é bastante grande, então óbvio que se você está comprando mais barato, você está comprando mais ações. Se está comprando mais ações, você vai ganhar mais dividendos, vai ganhar mais valorização, vai ganhar tudo aqui comprando nos fundos. A grande questão é que o que poderia fazer diferença aqui nesse cenário dos dois investimentos seria o tempo. Só que nessa simulação eu não estou colocando o tempo de diferença, eu estou simulando simplesmente que sempre a cada 2 anos a pessoa vai comprar uma nos topos e outra nos fundos. Então, óbvio que os fundos vão ganhar, né? Mas depois a gente vai pôr uma aqui com um pouquinho de variável de tempo para a gente dar uma apimentadinha nessa comparação. Então, no primeiro cenário onde eu comprei os topos, a pessoa investiu 40 mil e tem agora em valor aplicado 56.600, porque eu não reinvesti o dividendo. Nos mostra aqui uma valorização de 41,3%. Ela embolsou os dividendos. Então, ainda além da valorização nas ações, temos aqui os dividendos de 33.500 que deveriam ter sido reinvestidos para dar uma valorização muito maior na carteira. Mas eu não ia fazer isso porque os aportes aqui não estão exatamente casados entre uma simulação e a outra, poderia interferir um pouco. Então a gente vê aqui que a outra carteira, obviamente quem comprou no fundo, teve uma performance muito melhor, 100% apenas no preço das ações. E como essa pessoa, como eu acabei de dizer, comprou nos fundos, ela conseguiu comprar mais ações e, obviamente, ela comprou mais ações e ganhou mais dividendos, 47.900 contra aqui na simulação dos comprar os topos, 33.500. Então a diferença é grande, 33.500 contra
47.900, além de uma valorização que aí sim a diferença foi ainda maior, né. Então, antes da gente partir para a última comparação e darmos um adeus aqui para o investidor que só comprou nos topos, esse investidor ele teve paciência de perder muitas vezes para o CDI, para a inflação no passado, mas ao longo do tempo, demorou anos, mas quando ele ganhou de porrada, e isso acontece em várias empresas na bolsa. Sempre falo para vocês avaliarem a partir dos 7 anos, né? Às vezes a gente tem um retorno no curto prazo, às vezes demora um pouquinho, tá? Então a gente vê aqui uma rentabilidade de 381% contra 134% do CDI. E olha que o CDI ainda tem imposto, tem que tirar 15% aqui do imposto. A rentabilidade aqui das ações, como foi paga aí boa parte em dividendos, não tem imposto, já está livre aí de IR. E IPCA deu 77%, também deu porrada aqui na inflação. Então lembrando que essa rentabilidade conta os dividendos, mas não está no patrimônio contando reinvestimento de dividendos, porque eu não reinvesti os dividendos. Se eu tivesse reinvestido, esse patrimônio aqui teria sido muito maior, né, do que 56.600. Nessa simulação eu não reinvesti os dividendos, mas sim, aqui está na rentabilidade os dividendos contando, aí dá esse salto, né, porque a Taesa é uma boa pagadora de dividendos. E óbvio que para você ter sucesso na Bolsa de Valores, o correto era essa pessoa aqui, comprando no topo, paciência, mas reinveste os dividendos que a coisa dá melhor ainda, ele teria um patrimônio bastante bacana. Então, olha só, quando a gente olha os dividendos, 56.763 para o investidor reloginho, vamos assim dizer, comprou tudo nos 2 primeiros anos, e 47.800 para o investidor que comprou aí nos fundos, né? E olha que ambos tiveram tempo, então ambos tiveram tempo de valorização, mas o pouco de tempo que teve a mais na carteira aqui do investidor reloginho, ele já conseguiu ganhar mais dividendos. O grande pecado dele foi não reinvestir esses dividendos para fazer aqui um patrimônio maior. Então, no fim das contas, como ele não reinvestiu o dividendo, o patrimônio dele ficou com 73 mil, enquanto o comprador de fundo ficou com 80 mil. Mas ele ganhou mais dividendos, ele poderia estar com uma vantagem significativa. A gente pode ver que logo nos primeiros anos, os dividendos dele, ó, 5 mil em 2014, 3.500 em 2015, enquanto o investidor que apenas compra no fundo, ó, 1.600, R$ 1.000, e aí aos poucos, conforme ele foi comprando mais ações e sempre acertando o fundo, ele foi aqui chegando perto do investidor reloginho. Por quê? O investidor reloginho deixou de ser um reloginho ao não reportar os dividendos. Então eu peguei nossos 2 investidores e fui vendo quanto eles iam ganhando de dividendos no ano, e a cada 2 anos eu reinvesti os dividendos até ali 2019. Então eu fiz isso sempre no começo do ano com um investidor aqui que investe apenas nos fundos, o dividendo ele investiu no começo do ano mesmo, tá? Então ele fez 3 reinvestimentos aqui e fiz a mesma coisa no nosso outro investidor que simplesmente compra como um reloginho aí no começo e no meio do ano, e aí ele começou também a reinvestir os dividendos em 2015, 2017, 2019, os mesmos anos do investidor do fundo. No caso do nosso investidor que compra apenas nas baixas, a rentabilidade dele reinvestindo os dividendos diminuiu, foi para 91%, mas a rentabilidade não importa muito, porque aqui ele está considerando como se estivesse pegando dinheiro aí do bolso, né? E não é o caso, mas o patrimônio do investidor subiu, saiu aí de 80 mil para 102 mil, e olha que bacana, os dividendos que estavam em 47.900 foram para 59.600. Isso porque eu parei de reinvestir os dividendos em 2019, né? Eu poderia continuar fazendo isso em ambos, mas aqui já deu para ver a diferença que faz o reinvestimento de dividendos. Indo lá para o nosso cenário do investidor que compra como um relógio independente no fundo ou na baixa, reinvestindo os dividendos, ele ultrapassou o patrimônio daquele cara que ficou segurando ali para comprar nos fundos, porque quando você segura para comprar nos fundos, você acaba perdendo tempo, e o tempo é aliado aí do investidor. Então olha só, esse investidor que simplesmente comprou sempre que possível, ele conseguiu então um saldo de 121 mil, saindo ali dos 73 mil que ele tinha atingido, né? E em dividendos, que já tinham um dividendo maior, ficou maior ainda, né? Ele tinha 56 mil, aí ele passou agora para 82.800. Deu um salto significativo pelo simples fato dele apostar também no tempo. Ele fez boas compras, coincidentemente, comprando ali em janeiro e em julho, deu uns preços bons, não tão bacana como o comprador ali do Fundos Máximo, mas ele teve o tempo como seu aliado e isso fez total diferença.
Que lições então podemos tirar dessa simulação? A primeira é que preço importa sim. Nós vimos ali quando o cara comprou no topo contra o outro que comprou no fundo, o comprador de fundo ele comprou mais barato, pegou mais ações, ganhou mais dividendos, ganhou mais valorização, ganhou mais tudo, né? Então o preço importa, até porque nessa primeira simulação não teve tanta diferença de tempo. Teve sim, mas foi muito pouquinho, não o suficiente para o tempo fazer uma atuação mais forte. Então a gente viu sim, que o tempo importa e muito quando nós colocamos o comprador ali, que simplesmente foi um reloginho. Ele comprou sempre que ele tinha dinheiro ali. Primeiro semestre, segundo semestre, em 2 anos ele comprou tudo que ele tinha ali para comprar. Nesse cenário, ele teve uma valorização menor, porque ele comprou um preço médio inferior ao comprador de fundo, óbvio, mas ele recebeu dividendos mais rapidamente. Então, com isso, ele conseguiu reaportar os dividendos mais cedo, teve mais dividendo para aportar, conseguiu ganhar mais ações ao longo desses reaportes de dividendo, e aí então, no final das contas, ele acabou batendo o outro investidor que ficou comprando nos fundos, simplesmente pelo fato que o tempo jogou a favor dele. O tempo foi aliado do cara que comprou primeiro. Então a gente tira as seguintes conclusões. Se você gosta de uma ação e ela pode cair ali no curto prazo, pode até fazer sentido, deve sim fazer sentido você esperar. De repente ela deu uma bela de uma valorização, vamos dar uma seguradinha aqui. Agora, se essa empresa tem projetos super bacanas, embora ela tenha subido, você acha que ela vai subir mais, não faz sentido ficar esperando outro fundo, porque mesmo que ele venha aparecer e demore muito, aí você pode até comprar um fundo, mas você perdeu tempo, e o tempo é aliado do investidor. Nós pegamos uma empresa de investimento que também paga dividendos, mas se você pegar uma empresa de crescimento, o dividendo não vai fazer tanta diferença. Muito provavelmente o problema que você vai sentir é o seguinte: como essa empresa não paga dividendos muito para você, ela está reinvestindo. Então, dificilmente o fundo dela vai ser menor do que o outro. Então, observe. Você pode pegar uma empresa aí, uma VEG, uma outra do tipo. Os fundos são mais ascendentes ao longo do tempo do que uma Taesa. A valorização acaba indo mais na cotação. Então, você vai ter mais dificuldade de ser um comprador de fundo, como no caso da Taesa foi possível, mas aí o cara pagou com o tempo que ele perdeu ali de dividendos. Lembrando que no primeiro trimestre de 2024 eu vou iniciar meu curso de investimentos, fique atento, mas por enquanto eu já tenho meu curso de opções, e o curso de opções ele é muito bacana exatamente também nessa estratégia de ser um comprador. Se você vê que sua empresa está a um preço bacana, puxa, mas se ela caísse mais um pouco é mais legal ainda, você já pode fazer uma programação de uma compra futura. Então é uma forma de você inclusive ganhar um dividendo com opções, essa é uma das formas, né? Você se programa a comprar ação no futuro caso ela caia, você ganha esse dividendo antes. Se ela subir, você fica com esse dividendo. Se ela cair, você vai e compra. Então, uma ordem programada que você é remunerado por isso. Também pode ganhar na alta. E tem uma das estratégias que eu mais gosto, que é a proteção contra queda. Existem N proteções contra quedas. E aí, você pode proteger alguma ação da sua carteira que você queira em algum momento conturbado, mas mais legal ainda é você comprar aquela ação que você está ali com um pouco de receio, seja porque ela subiu muito, seja porque ela é uma faca caindo, você compra na maior segurança, protegendo essa ação contra a queda, e tem N tipo de proteções diferentes. Tudo isso no meu curso de opções, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Está na promoção agora de fim de ano, 20% eu deixei. Aproveita, vire o ano aí já com esse novo conhecimento, acesso a vitalício. Um abraço, até o próximo, valeu!